Imagina que você tá sozinho, você tá numa base isolada no meio do gelo, e aí do nada alguém vira uma criatura alienígena mutante bem na sua frente. Pode até parecer loucura, mas é isso que acontece em Enigma de Outro Mundo, um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos, mas que por acaso foi um fracasso quando saiu. Então hoje a gente vai contar essa história completa pra vocês, cara. Então se você já assistiu, quer só relembrar, ou se você não assistiu ainda, mas quer saber a nossa opinião, fica aí com a gente e rebobina aí. Fala meus exploradores e exploradores no meio do Antártico, aqui quem fala é o Marcos. Fala meus alienígenas infiltrados, aqui quem fala é o Lucas. Muito obrigado por clicar no nosso vídeo, então já deixa seu like, se inscreve e bora pro vídeo. Enigma de Outro Mundo é um filme de 1982, o que é insano. Ele foi dirigido pelo mestre John Carpenter, o mesmo por trás da série Halloween. Mas o que muita gente não sabe é que esse filme ele é um remake, então ele não é uma obra original. Ele se baseia no longa The Thing from Another World lá de 51, que por sua vez veio do conto Who Goes There, publicado por John Campbell em 1938. A nossa história começa lá na Antártida. Tem um helicóptero norueguês ali, cara, no meio da neve, tá tentando matar um cachorro. Cara, nessa parte do filme aí, minha esposa já quis parar de ver porque ela ficou com medo de matarem um doguinho. E, mano, o filme já começa e você já tá puto com esses caras aí que eles querem matar um cachorro. Mano, os caras tão ali maluco, velho, joga granada, persegue o doguinho. Só que, cara, ele não é um doguinho caramelo, mas ele se vira muito bem. Só que assim, Lucas, eu não sei se ele se vira muito bem ou... Mano, o que esses caras são cego é brincadeira, velho. Oh my God, e o cego, filha da puta? E o Front, porra? Mas aí então eles chegam na base americana, ainda tentando matar o tal do cachorro. Um dos caras consegue fazer a proeza de se explodir com a granada, e o outro que restou leva um tirambaço aí, um pipoco no coco, e acaba falecendo antes de conseguir matar o tal do cachorro. E você se pergunta, ué, o que tá acontecendo? E aí beleza, aí tu até se pergunta o que o cachorro tem, porque na hora antes do humano se explodir ali atrás, cara, essa cena é muito boa, vai tá passando pra vocês aí. O cara, ele queria matar o cachorro, tá ligado? Então ele pegou o fuzil dele e tentou matar o cachorro ali e não tentou atirar nos americanos. Então você até se pergunta, cara, esse cachorro tem alguma coisa estranha nele. O pessoal que tá ali na base americana, que é muito nome pra gente citar, mas vai tá tudo certinho aí na tela, eles também ficam bem estranhos, eles não sabem o que tá acontecendo, eles decidem investigar pra saber o que houve. O piloto McReady vai lá na base dos caras, junto com o Dr. Cooper, pra saber o que aconteceu, velho. Chegando lá, tá tudo destruído, a base tá toda queimada, tem um bloco de gelo aberto, como se alguma coisa tivesse saído dela, e eles ainda encontram um corpo ali, meio grotesco, como se tivesse dois rostos fundido em um só, e eles tomam a melhor decisão. Que tal a gente levar isso pra nossa base? E aí eles têm essa brilhantíssima ideia de pegar esse corpo estranho aí e levar pra base lá pra eles poderem investigar tudo certinho. E aí começa a autópsia, cara, e aí a gente vê o show de espetáculo que esses efeitos práticos são. Enquanto esse rolê tá acontecendo aí, cara, o pessoal ali da base tá tentando contato com alguém que tá do lado de fora, mas já tem mais ou menos umas 2 semanas que, cara, ninguém responde no rádio, eles estão totalmente isolados com aquele corpo estranho em cima da maca. Mas vocês perguntam, e o tal do cachorro? Então, eles pegam um cachorro e colocam ele junto com os outros cachorros do canil, porque tem vários ali, na verdade são todos até muito parecidos, não sei como é que eles iam saber depois qual é qual, mas acaba que ficou fácil de saber, porque o cachorro começou a se transformar num demônio. A cabeça do cachorro, ela abre como se fosse uma flor, começa a surgir vários tentáculos e ele começa a absorver os outros cachorros que estão ali, que aí você fica com pena mesmo, porque os outros eram só cachorros normais. Cara, é um negócio nojento assim, meio tosco, mas não se engane, cara, é aqui que tu começa a ver a maravilha dos efeitos práticos desse filme. Ele vai se transformando, aí acontece igual o Lucas falou, cara, parece uma cabeça que pra mim lembra muito Demogorgon. E aí você acha, não pode piorar, só que aí ele abre ali na cabeça, é uma cabeça, aí depois sai um tentáculo, aí ele mija ácido nos outros cachorros. Cara, é um monstro completo, velho, é 2 em 1 cachorro, mano. Aí eles ouvem um barulho sinistro lá, eles vão correndo, acabam achando essa criatura e acabam fazendo o churrasquinho dela. Depois disso, eles decidem pegar esse monstro aí e levar pro biólogo Blair poder fazer umas análises pra ver que porra é essa, velho. E aí, meus amigos, que eles descobrem a merda desse filme. Esse bicho, ele é uma vida alienígena, cara, só que ele consegue replicar qualquer organismo que ele entre em contato. Então ele pode se transformar em qualquer um.
simplesmente. Ou seja, qualquer um ali pode ser uma criatura. E aqui eu quero dizer que essa parte da infecção, ela ficou meio confusa pra mim, porque eu não entendi muito bem se a criatura se transforma ou se ela infecta alguém, porque algumas horas dá a entender uma coisa, outras horas dá pra entender outra. Talvez o Marcos vai explicar pra vocês se ele tiver entendido, porque eu fiquei meio confuso. Mas a questão é, ali tá igual a sua academia, ninguém tá puro nessa parada. E você provavelmente não pode confiar em ninguém. Mas a situação fica pior quando eles acham vídeos dos noruegueses fazendo uma escavação no gelo, onde eles encontram uma nave. Sim, essa criatura é um alienígena, que tá ali há pelo menos 100 mil anos. E aqui a gente vai enaltecer, claro, os efeitos sonoros desse filme, cara. A trilha sonora, tudo. Toda vez que eles saem pra rua, fica aquele barulhinho de ventinho que fica tocando no teu ouvido, cara. E aí tu, tipo, aumenta a tua imersão de que eles realmente estão sozinhos. Tu vai sentindo aquela solidão, não tem nenhum barulho externo, cara. Só o barulho deles pisando na neve é aquele vento frio vindo no teu ouvido. E aí geral entra, cara, no nível paranoia supremo, porque qualquer um pode ter se transformado, todo mundo pode ter já se transformado, porque só basta tu ficar um pouquinho sozinho com a criatura que tu já é infectado, velho. Você pode até pensar, cara, mas não dá pra saber quem é o alienígena, quem é o humano. Cara, não dá, porque a partir do momento que ele infecta a pessoa age que nem um humano normal. Cara, tem os pensamentos, tem todo o conhecimento do humano que ele infectou, porém tem uma parada, cara, que é muito específica, que toda vez que ela se sente ameaçada, ela reage. E aí tu consegue ver quem é humano e quem não é. E você se lembra daquele corpo deformado que eles trouxeram? Então, como eu pensei, aquilo não foi uma boa ideia, porque ele não está morto. Ele começa a absorver mais gente. Porém, eles tentam conter ali queimando, porque a única forma deles matar de fato essas coisas é queimando elas. Mas a coisa já tá fora do controle. E cara, essa parte aí que o Lucas falou, pra mim é uma das melhores partes do filme. Porque o cara, ele ajoelha na neve, daí ele olha pro lado, ele começa a abrir uma boca sinistra, ele começa a emitir um som muito bizarro, a mão dele já tá toda transformada, e aí ele é queimado vivo. Cara, essa cena é pesada e ela é muito boa. Acontece que o Blair, cara, ele foi o único que entendeu a real consequência daquela parada. Tudo isso porque ele foi lá no computador dele, começou a mexer que nem um hacker tech dos anos 2000, e ele falou, guys, estou dentro. Não, mentira, ele não falou isso, cara. Ele começou a pesquisar, ele fez umas paradas ali, e ele viu que precisa de 29 mil horas, uma parada assim, pra esse monstro, no meio da sociedade, acabar com o planeta Terra e infectar todo mundo. Só que depois disso, depois de descobrir essa parada, o bicho fica biruteteia das ideias, ele pega o machado lá do Jack Nicholson, do Iluminado, mano, ele começa a bater tudo, ele quebra os rádios, ele fala, ninguém vai sair vivo dessa merda, vai todo mundo morrer, não tá fudido. Aí ele começa a quebrar tudo, a galera aparece lá pra tentar salvar ele, mas o cara tá louco das ideias. Aí descobre que ele matou os cachorros, ele atira lá no cara e a bala cabe, ele taca o revólver no cara, ele tenta acertar o revólver, mas acerta na parede. Aí eles fazem uma parada ali e conseguem parar ele, porque ele, mano, ele ficou loucaço, velho. Aí eles conseguem acalmar ele e amarrar ele lá. Aí eles resolvem pegar ele, prender ele dentro de um galpão lá na parte de fora da base, porque o cara pirou, velho. O cara pirou e queria atacar todo mundo. Eles acham melhor prender o cara e deixar ele ali de boa. Só que aí, meus amigos, será que esse cara tava errado? Enquanto isso, o pessoal está num clima de desconfiança. Todo mundo desconfia de todo mundo. Porém, tem um diálogo muito legal no filme que um dos personagens fala, cara, se ele replica tão bem assim um ser humano, como é que eu sei que eu não sou um alienígena? Então ele replica tão bem em nossa mente, em nossa personalidade, em nossa cabeça, que cada um não sabe mais se ele é um alienígena ou se ele não é. Ele nem sabe mais disso. Mas então eles têm uma ideia genial. A teoria, cara, é que o sangue do alienígena ali, ele é tipo meio que uma parada independente, tá ligado? Ou seja, se tu espetar alguma coisa quente ali, apresentar alguma ameaça, ele vai acabar reagindo. Aí eles têm essa ideia, eles vão correndo até o banco de sangue, porque eles vão fazer o que, cara? Eles vão pegar o sangue deles agora, nesse exato momento, vão juntar com o sangue que eles tiraram antes de começar a missão, provavelmente. Eles têm uma parada ali que tem várias bolsas de sangue de cada um, e eles vão misturar o sangue e ver o que acontece, tem alguma diferença. Só que, cara, quando eles chegam lá, o sangue estão tudo destruído, cara. Tá tudo derramado, foi tudo pros caralho. E aqui a coisa foi pro caralho. Começa a desaparecer gente. Eles encontram uma das pessoas queimadas do lado de fora. Ninguém sabe quem queimou. Eles começam a trancar tudo, pregar madeira nas portas. Mas aí acontece algo. Uma das pessoas encontra um pedaço da roupa do McReady do lado de fora.
e aí começa uma desconfiança a respeito dele. Aí eles começam a desconfiar do McReady e tentam deixar ele preso lá de fora, mas ele consegue entrar e quando encontram ele, o maluco tá com uma lança-chamas, uma dinamite na mão, falando: irmão, se chegar perto, cabum, filho. E aí, meus amigos, no meio desse tesão todo que tá acontecendo, um velhão lá dá um ataque cardíaco. Mas então o médico, que ainda está vivo, tenta reanimar ele com um desfibrilador. Só que quando ele vai aplicar, encostar no cara, a barriga dele abre, cara, e come a mão do médico. Uma cena absurda, uma parada muito foda. Os efeitos práticos, cara, os efeitos práticos, vamos começar a falar dos efeitos práticos, porque isso aqui é uma insanidade. Todas as partes desse filme que aparecem em efeito prático é sinistro, irmão, é maravilhoso, cara, é perfeito, mano. Cara, esse filme mostra pra gente que o CGI é uma prática boa quando bem aplicada e com bom propósito, mas que não necessariamente a gente precisa de um CGI. Claro, um CGI bem trabalhado é uma parada, mas, meu irmão, efeito prático, cara, olha isso, olha essas cenas, essas imagens que eu tô mostrando pra vocês. Tudo isso aqui foi feito à mão, cara. Os caras demoraram mais de 1 ano e meio pra fazer essa parada. E essa cena que o Lucas falou é, pra mim, a minha cena favorita do filme inteiro. Tá ligado quando você tá andando na rua, mano, você dá um passo em falso e dá aquela palpitadinha no coração que você faz... Tá ligado o que acontece essa parada? Essa parte do filme é a mesma coisa, velho. Na hora que ele tá com o desfibrilador lá em cima no mano, ele vai botar assim na barriga e tu sente que tu deu um passo em falso, porque ele vai com tudo assim, e a barriga dele fecha. E cara, detalhe, essa parada da barriga dele fechar realmente tinha uns mecanismos com pistões ali que estavam funcionando e fizeram a barriga dele fechar. E na hora que ele levanta e o médico já tá sem o braço que foi arrancado, era um ator que de fato não tinha os membros, tá ligado? Cara, isso é sinistro, o efeito prático desse filme é maravilhoso, a sequência dessa cena é muito foda, depois a cabeça do cara sai, vira uma aranha, um negócio muito sinistro. E a pessoa responsável por esses efeitos se chama Rob Bottin, um cara de 22 anos, tava iniciando a sua carreira, mas o cara praticamente, ou quase praticamente, se matou de tanto trabalhar, porque ele foi hospitalizado depois das gravações do filme. Mas o resultado disso é lendário, cara, uma coisa que jamais teria sido feito com efeitos especiais. Se fosse CGI, não seria tão lembrado e tão foda quanto é com os efeitos práticos. Então valeu muito a pena ter feito isso. Cara, e os monstros são feitos de látex, gelatina, tem animatrônico, tentáculo, cabeça que derrete sozinho. Cara, esse filme aqui é um show e como o Lucas falou, se fosse CGI, esse filme ia ter envelhecido muito mal. E é por isso, por cada ano que passa, The Thing, cara, é colocado numa prateleira como um cult absoluto. Tanto que isso é verdade que esse filme tem uma continuação que poucas pessoas lembram e sabem que existem, e porque ela é horrorosa, porque ela foi feita com CGI e um CGI cachorro, e é um horroroso, é um filme... Cara, é um filme cruel, é cruel demais que você viu essa obra-prima, vai assistir a continuação dela e te entregam, cara, o pior do pior. Mas infelizmente, vamos esquecer disso e vamos focar aqui no primeiro filme, que é o único que interessa. E depois dessa cena emblemática da barriga ali que eu falei pra vocês, o corpo começa a se transformar, mano, veio uma cena muito grotesca da cabeça dele se descolando. Mas aí eles conseguem achar esse monstro sinistro aí, tacam fogo nele e aí... fica tudo bem. Mas aí vem uma das cenas mais icônicas aí do cinema, na minha opinião, que é a cena onde eles fazem os testes. Eles pegam o sangue de cada um, tirando o deles mesmo ali, porque agora não tem mais bolsa de sangue, então eles cortam o dedo de cada um, botam em um pratinho e pegam um fio quente para poder injetar no prato, porque aquele que tiver alguma reação por conta do calor é o infectado. Então essa cena é muito boa, porque todo mundo tá com... ó, tá assim todo mundo. Até a pessoa que acha que é um ser humano já não sabe mais se ela é mesmo um ser humano. Então é uma cena muito boa, uma cena de tensão, onde você quer saber quem é aquela criatura. Cara, como a gente viu no grandiosíssimo, um dos meus slashers favoritos, que é o Halloween de 78, a gente sabe que o John Carpenter, ele não tem pressa, irmão. Esse cara não tem pressa em mostrar a cena, ele não tem pressa em construir a tensão, e aí a cena vai se desenrolando, tá tudo tranquilo, porém, lembra que a gente falou pra vocês que o banco de sangue tinha ido pros caralho? Eles desconfiam de um cara que tá lá, porque ele é o único humano que tem a chave que dá acesso a isso. E aí, deixam ele por último, tá ligado? Deixam ele por último na fila. Aí chega uns 2 antes desse cara que eles estão desconfiando e simplesmente, mano, bum, o sangue dá uma treta lá e o cara tá infectado. Aí o bicho se transforma, abre uma boca mó estranha e acaba matando o Windows, que é o único cara que a gente lembra o nome desse filme, porque, cara, é o Windows. Mas não se preocupe, guys, eu já entrei em contato
jato e tá tudo bem com o Linux, beleza? E aí, terminando o teste ali, né, cara, ele vai pelo policial, que é o cara que eles estão acreditando, e o cara tá limpo. Mas então só restam 3 pessoas, se eu me lembro bem, e eles resolvem tacar o zaralho, já que todo mundo vai morrer mesmo, então vamos atacar o foda-se aqui e queimar tudo. Então começam a explodir toda a instalação, queimar tudo, porque se eles vão morrer, então eles vão levar essa criatura junto com eles. Mas ainda tem lá o Blair, que é aquele cientista que eles prenderam, então eles vão até lá para poder falar com ele que eles vão queimar a coisa toda. Só que acontece que o Blair, ele já estava infectado, cara, desde lá do começo do filme, e ele construiu uma nave debaixo de onde ele tava, uma parada meio louca. É meio absurdo isso no filme, porque do nada o cara construiu uma nave debaixo da onde ele tava preso. Mas é assim, é um alienígena, vamos levar em consideração isso também, né? E cara, como o Lucas falou, agora o plano é destruir tudo, irmão. Não tem mais nada que eles possam fazer. Tudo isso porque naquela hora que o Blair ficou maluco das ideias, ficou quebrando tudo, ele quebrou o trator, ele quebrou o helicóptero, e essa nave que o Lucas falou, ele construiu usando partes do helicóptero. Então, cara, agora de fato eles estão isolados e não conseguem mais sair dali. E não basta esse desgraçado ter acabado com todos os meios de transporte, cara, ele acabou quebrando também o reator ali do Tony Stark, a parada que dá energia e tal. E aí, cara, eles estão sem energia, eles estão sem aquecedor, tá um frio do cacete, velho. Parece que os caras estão em Curitiba, tá ligado? E aí eles vão morrer de frio e meio que não tem mais saída, eles decidem explodir a porra toda. E eles decidem que vão explodir tudo, cara. Eles começam a colocar várias dinamite ali, vários bagulho para explodir, só que daí a criatura aparece. Então, um por um vai sendo eliminado, já não tinham muitos, né? E acaba atacando também o McReady, que por sua vez, ele foi muito bem, cara. Conseguiu explodir a criatura numa explosão meio absurda, porque ele sobrevive e explode a instalação inteira, tudo vai pros ares, e mesmo assim ele sai vivo dessa, sei lá Deus como. E assim ele sobrevive, só que a gente não sabe por quanto tempo, porque foi tudo pros ares, tá tudo destruído, tá um frio do caceta, cara, e a gente não sabe por quanto tempo ele vai sobreviver. Então ele senta ali com um olhar triste, olhando pro nada, com uma garrafa de 51 na mão, e aí algo acontece. Mas aí, cara, o Shard, ele aparece, na verdade ele reaparece, porque a gente esqueceu de falar, mas lá no meio do filme, ele meio que sai da base e some. A galera vê ele saindo e ele não aparece mais, mas agora ele retorna no final do filme. Ele tá ali com o McReady, ele fala, cara, não tem como saber se um de nós dois aí é a criatura. Aí o cara fala, ah, cara, nessa altura, foda-se, nós dois vamos morrer, se você for a criatura também, foda-se, se eu for também, tanto faz, vamos sentar aqui e vamos tomar nossa 51 aqui até morrer. Eles terminam a garrafa, bebem ali a sua dose, se encaram e o filme acaba, cara. O filme acaba sem o diretor precisar explicar o que tá acontecendo, ele deixa aquele final pra gente, que um poderia ter sido alienígena, o outro não, e o plano do alienígena era se congelar pra próxima tripulação que aparecer ali e acabar descongelando ele. Então, o final é esse, cara, o final perfeito pra um filme perfeito. Mas se você ficou com esse gostinho, cara, eu queria saber o que aconteceu, eu queria saber o que rolou com esses personagens. Será que tem isso na continuação? Eu te digo, não tem isso na continuação, porque a continuação conta a história dos noruegueses que morreram antes, lá no começo do filme. Mas existe sim uma continuação desse filme. Já que nós aqui do Fita Rebobinada, nós curtimos cinema, mas também curtimos videogame, saiba que existe um jogo chamado The Thing, que ele conta a continuação desse filme. E você no jogo, você sabe o resultado desses personagens, sabe o que aconteceu com eles. Então fica aí a curiosidade, não vou dar spoiler. Então fica aqui essa curiosidade, existe essa continuação e você pode encontrar ela. The Thing, ou Enigma de Outro Mundo, cara, ele custou cerca de 15 milhões de dólares para ser feito. Só que infelizmente ele foi um fiasco no lançamento, ninguém gostou, a crítica odiou esse filme, cara. Falou que era um filme meio estranho, meio grotesco e tal, e hoje ele se consolida, cara, como um dos maiores clássicos do cinema. E esse filme foi tão massacrado justamente porque ele foi lançado na mesma época que foi lançado o ET, o extraterrestre do Spielberg. A questão é que ET é aquele alienígena todo fofinho e a gente vê The Thing, que é esses alienígenas escroto, cara, que é um absurdo você contrapor esses dois filmes, né? A bilheteria ficou somente em 19 milhões de dólares, o que consolidou o fracasso do filme. Mas acontece que o jogo virou. O filme foi redescoberto, foi revisitado por muitos e muitas pessoas. Ele acabou virando um clássico, cara. E ele até hoje é nomeado uma das melhores obras de terror com ficção científica. Cara, eu demorei muito pra assistir esse filme. Eu assisti esse filme pra fazer esse vídeo. Cara, é um filme fantástico. Eu me arrependi muito de não ter visto ele antes, não ter visitado esse filme antes. Ele é muito bom. Ele não envelheceu mal por causa dos efeitos práticos que a gente falou aqui. Tem
a trilha sonora boa, tem, cara, a direção do John Carpenter. Esse filme vale muito a pena, cara. E a minha nota pra ele é um absolute rebobinado. Já eu sou um testemunha de Enigma de Outro Mundo, cara. Eu gosto muito desse filme, ele é um dos meus filmes de terror favorito. E, cara, não tem outra. Esse filme é 10 de 10, é absolute rebobinado, ele é tudo de bom, cara. Toda nota alta que eu poderia dar, eu dou a esse filme. Comenta aqui embaixo se você já assistiu ele ou se você assistiu ele aí pelos nossos olhares. Mas, cara, mesmo se tu não viu o filme, tu só viu o nosso vídeo, vale muito a pena conferir. Só pelos efeitos práticos, cara, vale muito a pena. Obrigado por ter assistido até aqui. E, cara, cuidado da próxima vez se o cachorro ficar estranho. Queime ele. Tô brincando, porra.